a nossa bolsa é uma das poucas que reagiu positivamente. Dólar caindo e caindo bastante, né? A última vez que eu olhei, caindo 1% em um único pregão. E eu queria, assim, primeiro, né, trazer qual foi o impacto para o Brasil. Nós permanecemos com a tarifa básica de 10%. Não houve sobretaxação, né, sobre os produtos brasileiros, até porque os Estados Unidos têm um superávit no comércio com o Brasil, né? Então, esse foi o critério adotado, inclusive que a gente antecipou isso aqui no podcast, né? Então, assim, o que explica esse movimento? Nessas horas, o relativo ele importa muito, né? Porque o México já está sobretaxado, se não me engano, em 25%. Os nossos pares aqui na América Latina, a maioria foi sobretaxada, enquanto o Brasil não foi. Então, assim, no todo, a gente é um dos lugares menos impactados por essa história, né? Vai ser impactado sim, porque o 10% é para todo mundo, mas no relativo a gente está até um pouquinho melhor, né? Aquelas horas que a insignificância tem algum prêmio, né? O Trump gastou meio segundo falando de Brasil ali na apresentação dele. Passou. Exatamente. O Brasil veio, acho que antes ou depois do Bangladesh, sei lá, uma coisa assim, né? Então, assim, enfim, reagiram muito bem e eu acho que alguns setores podem até se beneficiar. A gente vem batendo nessa tecla, né? Porque essa sobretaxação enorme da China, que é um grande produtor de diversas commodities, inclusive agrícolas, né? Pode acabar perdendo share aí nesse comércio, e aí o Brasil ocupa esse comércio que a China antes fazia com os Estados Unidos. Mas o que eu queria entender é assim, será que isso é o começo de um bull market no Brasil? Um começo daquele movimento, né, que a gente vem invertendo. Nos últimos anos, o call era Big Techs. Se alguém fosse, né, louco o suficiente para investir em América Latina, que fosse no México, porque ia se beneficiar daquela história Reshoring. do reshoring e nearshoring. E agora isso meio que caiu por terra, né? Porque, enfim... Enquanto as dúvidas pairarem no ar sobre tarifas, fica ainda... E tem o ponto, assim, 2/3 das exportações do México tem como destino os Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse número é 12%. Então, assim, se diminuir muito a exportação do México para os Estados Unidos, é capaz de gerar uma recessão forte lá, né? Então, assim, João, eu queria te ouvir primeiro. O que pode sustentar esse rally brasileiro? Lari, se a gente olhar para dentro do Brasil, o que pode sustentar é o governo abraçar essa parceria com os Estados Unidos. Seria a maior cartada que o governo poderia dar e abraçar esses 10% como uma coisa assim, olha, o Trump é nosso amigo, vamos fazer negócios. Estamos entre os países menos tributados, menos tarifados ao redor do mundo. É a hora de fazer negócio. Sim. Fomos escolhidos como um dos parceiros. É engraçado isso, né? Mas talvez fosse a hora mesmo do governo prestar atenção nisso e aproveitar essa onda. Até porque, se as nossas tarifas de importação são mais baixas, por que não trazer as fábricas que iriam para outras regiões para cá? Olha a oportunidade como aparece, né? De repente. Lógico, é uma oportunidade de longo prazo, não é uma coisa do dia para a noite, mas enfim, você tem aí uma chance de melhorar o discurso, né? Aí, por outro lado, assim, eu tenho um pouco de medo, mas aí não está muito ligado ao Brasil, eu acho que é mais externo, é que a gente já discutiu isso algumas vezes durante vários anos, que não tem descolamento. Não existe esse negócio do decoupling. Né? Assim, a gente está vivendo esse momento unicórnio, que é alguns países indo muito bem, o Brasil aqui... Na verdade, o Brasil está indo muito bem, está recuperando o semestre passado, né? Que o semestre passado foi horroroso para a Bolsa Brasileira, a gente está voltando aos 130 mil pontos, brigando ali, né? E, poxa, finalmente ganhou alguma razoabilidade os valuations enfim. Mas eu tenho um pouco de preocupação, eterna preocupação, é que se lá fora as coisas começarem a azedar de verdade, a gente vai ver recursos fugindo de novo. Eu não acho que isso muda. Assim,
não dá para falar que dessa vez é diferente, Uhum. sabe? Assim, não é diferente, é igual, é parecido. A gente já viu isso acontecer em alguns momentos, algumas janelas, e logo depois essas coisas se encerram. Então, eu acho que se as coisas se acalmarem lá fora, e aí, eu tô falando generalizado, né? Se acalmar e de repente o Trump vem para uma negociação, para uma mesa, e as coisas e o humor melhora, eu acho que aqui tem tudo para andar. Acho que o Brasil daí a gente vai ver lá os 140 mil pontos rapidinho, né? E não duvido nada que seja até o final de maio ali, depois que sair os primeiros resultados trimestrais. Se a gente olha os dados da economia, pelo menos se a gente acredita nos dados da economia, estão mostrando que o Brasil acelerou. O Brasil tá Acelerou. acelerando. Saiu o CAGED, né, na sexta-feira, o melhor mês da história. Exatamente. Então, Foi assim, antecipado aqui também pela Empíricos, ou não foi? antecipado. Eu acho que foi, né? Eu acho que foi, porque foi na quinta-feira a gente gravou e na sexta de manhã saiu o CAGED. É. Então, assim, talvez os resultados trimestrais estejam um pouquinho melhor. Deveriam, né? Se há essa representatividade, eles deveriam estar um pouquinho melhores do que o esperado. A ver, a conferir. A história do decoupling eu confesso que também me incomoda, assim, né? Porque é difícil você make sense of. Ele existe, mas é um. Ele é ele temporário. Ele é É uma temporário. janela, é uma Ele é janela. uma janela. Ele sempre Vamos lembrar a crise de 2008. Você teve lá fora, quando teve a crise, né, que caiu, obviamente, Tudo em caiu. 2009 a gente conseguiu recuperar bem na frente do mercado Então, americano. Mas Foi um pensa ano? comigo, a gente tava naquele super ciclo dos emergentes, né? Sim, também. De 2000 a 2010. Era um outro cenário. Porque foi aquele cenário que de 2000 a 2010 a Bolsa Americana não andou muito, né? Porque você teve lá o começo da .com E depois teve Então, outra, né? E os emergentes andaram, China andou. Mas eu acredito nesse decoupling cíclico, nem que esse ciclo seja um ciclo longo também, entendeu? o que me traz também um pouco de similaridade com o primeiro semestre de 2008 é que naquele exato momento do primeiro semestre de 2008 o Brasil estava passando por a economia estava crescendo, a inflação de certa forma estava pilotada, a gente viu o investment grade. Agora a gente não tem investment grade, mas o que a gente tem? As pesquisas eleitorais de uma eleição que ainda vai acontecer daqui a 2 anos. E não dá para falar Um que ano não e foi- meio. 1 ano e meio. 18 meses. Não dá pra gente deixar de lado essa história. Essa história parece o investment grade. Parece o investment grade. De certa forma, entendi. Então a gente tá nessa mesma toada. Eu me lembro muito bem, em 2008, aquele começo de ano, o dólar desabou, o dólar tinha desabado, você tinha lá o Meirelles pilotando os juros, de certa forma os juros não estavam subindo, e aí, enfim, aí depois veio a crise de 2008, né, e depois o Meirelles baixou juros, enfim. E a gente foi para o investment grade e o Ibovespa nas máximas históricas, 74 mil pontos na época. Espetáculo. Meu ponto é uma janela parecida. Eu acho que tá tão longe. Mas eu tô pensando que é uma janela parecida no sentido de economia andando, a gente tinha uma política austera, política monetária austera, fiscal já era meio atabalhoado, mas menos atabalhoado do que agora, não tem nem comparação. Bolsa nas máximas. Isso E o Brasil na crista da onda, né? Foi por ali que teve lá o sorteio Da Olimpíada, da Copa, foi tudo aquele momento, né? O Brasil na capa da Economist com É que daí foi o pico, né? Esse daí foi Já o tinha pico. voando. É. E eu acho que eu acho que um ponto, não é investment grade, mas eu acho que isso tem, pelo menos trouxe, na minha percepção, uma boa vontade de alguns investidores. Lembrando, né? O Brasil é uma parcelinha bem pequenininha do portfólio global. 2%, né? Não, e assim, ó, pro cara dobrar, pra ele não é nada, pra gente é muito recurso, né? Mas se você for pegar nesses últimos meses, você já tem visto, né? Vai ter uma conferência de um banco X lá fora sobre Latam. Os investidores estão querendo saber sobre a oportunidade de Brasil. Porque a Argentina foi muito bem, se você conseguir fazer o trabalho bem feito, o pessoal tá olhando. Uhum. Acho que tem interesse. Falta, às vezes, o cara apertar o botão para comprar. Que aí talvez seja o evento daqui 18 meses, né?
O E investment agora- grade eleitoral. E agora a gente ganhou uma janela de oportunidade gigantesca. Que a gente sabe da ideologia do nosso governo, etc., mas ela deveria ser aproveitada. Concordo. E trazendo um dado. O EWZ em dólar, né, que é equivalente ao Ibovespa para o gringo, ele está 90% abaixo da máxima histórica dele, que é de 2014. Então, por isso que eu falo que eu acho que a gente está muito longe, assim, a gente ficou muito para trás nos últimos 10 anos. A nossa economia explica isso, né, Lari? Total, total.